Olá, pessoal. Vamos dar continuidade no estudo desse livro, Análise de Doutrina, do Glover Shipp, do Centro de Estudos Teológicos. Estamos no capítulo 16, que está falando sobre seitas e filosofias orientais. Hoje a gente vai ver a seita Perfeita Liberdade. Antes disso, vou ler o propósito desse estudo, que está na página 6. Antes, já peço que vocês deixem o like, compartilha, se inscreva no canal. Tendo alguma dúvida, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Nosso propósito: temos a solene obrigação de entender, seguir e transmitir aos homens a doutrina bíblica, que contém toda a verdade. Queremos deixar bem claro que o nosso propósito nesse curso não é menosprezar as religiões aqui analisadas, mas sim comparar seus principais credos, dogmas e afirmações com a palavra de Cristo. Fazemos exatamente como os nobres judeus da Bereia, que examinavam as Escrituras todos os dias para ver se a pregação de Paulo era de fato assim. Atos 17, versículo 11. Você mesmo pode pesar as evidências e decidir por si próprio se a doutrina em questão é verdade ou não. Deus aprova esta atitude. Então vamos entrar aqui no estudo propriamente dito. A perfeita liberdade. A religião oriental que mais cresce no Brasil é a seita chamada Perfeita Liberdade. Desde 1957, quando foi lançada aqui por um grupo de japoneses, a PL, Perfeita Liberdade, cresceu impressionantemente, de pouquíssimos adeptos até o elevado número atual de mais de 300 mil seguidores. Aqui fala o número atual, tá, pessoal? Mas esse livro foi escrito em 1985, tá? Então, em 1985 era 300 mil seguidores. Vamos ver a doutrina da PL, que é a Perfeita Liberdade. A PL nasceu baseado nas seitas japonesas Ito, ou Hito, no Mishi e Mitakakyo Tokumitsu, Dao, Kijo e Kai, sobre os ensinamentos de Tomutsu Kanada. A nova seita foi iniciada em 1945 no Japão. A doutrina da Perfeita Liberdade surge principalmente dos ensinamentos do mestre Tokumitsu, chamado pelos adeptos de, entre aspas, Karuri Oya. Este havia descoberto 18 preceitos sobre as leis fundamentais do universo, aos quais foram posteriormente acrescentadas mais 3, todos relacionados à declaração de que, entre aspas, vida é arte. Estes tratam de atitudes positivas, por exemplo, 2 pontos, de 1 a 9 aqui. 1. A vida do homem é sua autoexpressão. 2. Sofre quem não expressa o que sente. 3. A personalidade real está na ausência do ego. 4. Tudo coexiste na mútua relatividade. 5. Deve-se viver radiante como o sol. 6. Todos são iguais. 7. Há um procedimento para o homem e outro para a mulher. 8. Tudo progride e desenvolve. 9 e último, é necessário discernir entre o bem e o mal. Outro subtítulo, Filosofia e Arte. Como afirma sua doutrina oficial, a perfeita liberdade procura compreender o mundo centralizado no homem, um ser concreto que só existe no presente.
Tudo isso estava entre aspas, pessoal. Baseado no princípio da autoexpressão, a perfeita liberdade, abre aspas, não fala em garantias de felicidades através da força divina sobrenatural e o cumprimento de mandamentos, ou de auto-oferta a Deus, fecha aspas. Abre parênteses. Evidentemente, esta doutrina enfatiza a autoperfeição, sem, entre parênteses, ou quase sem, a participação de Deus, pois afirma que os homens devem fazer de suas próprias vidas, abre aspas, uma obra artística de valor, fecha aspas. Por causa da sua ênfase na criatividade, ela cultua as artes, entre parênteses, pintura, música, literatura, etc. É interessante notar que essa doutrina não aceita a Jesus Cristo, nem seu sacrifício pelos nossos pecados, nem aceita como sumo sacerdote entre Deus e os homens. Não encontramos nesta doutrina nenhuma palavra sobre responsabilidades pessoais quanto ao pecado, a volta de Cristo, o juízo final, o inferno e o lar celestial. Sua doutrina é muito flexível, conforme veremos nos tópicos a seguir. Vamos falar sobre Deus. A perfeita liberdade afirma que 1. Existe um patriarca, entre parênteses, ou seja, pai de ensinamentos, fecha parênteses. A, abre aspas, figura que representa Deus, fecha aspas. A perfeita liberdade também afirma que, ponto 2, esta prática assume as responsabilidades dos atos divinos, dos acontecimentos, da organização, da perfeita liberdade e da própria felicidade dos adeptos. A perfeita liberdade também afirma, ponto 3, este é uma fonte de verdade, uma enciclopédia da vida. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre Deus. A Bíblia ensina que, 1. Existe um só Deus e Pai de todos, e um só Salvador, Jesus Cristo, o qual é o cabeça sobre todas as coisas. Conforme está lá, depois você dá uma pausa e veja essas passagens. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Efésios 4, 15 e 16. Colossenses 1, 18. E 1 Timóteo 2, 5. A Bíblia também ensina, ponto 2. A única fonte da verdade é Jesus Cristo, quem nos conduz a Deus, conforme está lá em João 14, 6. O outro subtítulo, pecado. A perfeita liberdade afirma que, 1. Não existe o pecado em si. A perfeita liberdade também afirma, ponto 2. Devemos discernir entre o bem e o mal para criar um mundo melhor. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o pecado? A Bíblia ensina que, 1. Existe o pecado que nos separa de Deus e nos traz a infelicidade e a morte eterna. Conforme diversas passagens, Gênesis 4, 7, Isaías 59, 2, Ezequiel 18, 4, João 9, 31, Romanos 3, 10 a 18, e também Romanos 3, 23 e Romanos 5, 8. A Bíblia também afirma, ponto 2, devemos discernir entre o bem e o mal para a salvação, não apenas do mundo, mas também da nossa própria vida. Conforme Deuteronômio 12, 28, Josué 24, de 15 e 16, 1 Reis 18, 21, 1 Tessalonicenses 5, 15. O outro subtítulo, a salvação. A perfeita liberdade afirma que, 1. A salvação é válida apenas em termos coerentes com a época em que as pessoas vivem. A perfeita liberdade também afirma, ponto 2. A salvação consiste na cura de pessoas doentes de corpo e mente. Conforme a referência 6, abre aspas,
As doenças surgem através de sentimentos e procedimentos antinaturais, fecha aspas, foi tirado de um panfleto publicado pela seita. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a salvação? A Bíblia ensina que, a salvação é válida e essencial para todos os homens, até o dia final do mundo, conforme Romanos 1,16, 1 Timóteo 2, 3 e 4, Hebreus 2, 3, Hebreus 5, 9, 1 Pedro 3, 9. A Bíblia também ensina, ponto 2, a salvação consiste na cura espiritual, ou seja, no perdão dos pecados, conforme está lá Atos 2, 35, 38, Atos 2, 38, Atos 22, 16. E na sua fase final, a vida eterna com Deus, conforme está lá em Romanos 13, 11, Hebreus 9, 28, 1 Pedro 1, 9. Ela não tem nada a ver com a doença que surge, muitas vezes através de situações eternas. A pessoa mais correta que existe ainda terá enfermidades, dor, sofrimento e diversas outras aflições, conforme está lá em João 16, 33. Apenas através de Jesus Cristo e da providência de sua graça é que temos a possibilidade de salvação, conforme está lá em Atos 4:12. O outro subtítulo, a libertação. A perfeita liberdade afirma que 1. Ela própria pode libertar os seus adeptos de todos os preconceitos e todas as influências, entre aspas, antinaturais. A perfeita liberdade também afirma, ponto 2, através dessa liberdade, pode-se transformar a vida em uma verdadeira realização artística. A perfeita liberdade também afirma, ponto 3, a libertação, entre aspas, pelista, traz a perfeita liberdade pessoal. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a libertação? A Bíblia ensina que, a liberdade autêntica é espiritual e vem apenas através de Cristo, conforme está lá em João 8,32, João 8,36, Gálatas 5:1. A Bíblia também ensina, ponto 2, a liberdade vem através da salvação, que se encontra somente em Cristo. Está lá Atos 4:12, Romanos 6, 22 e 23. Conclusão. A verdadeira liberdade reina no coração de todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus como seu Senhor e Salvador e segue suas promessas e seus mandamentos. Nenhum homem pode ser salvo sem aproximar-se dele e aceitá-lo em seu coração, conforme está lá em João 14:6, Atos 4:12, Romanos 5, de 8 a 11. Cristo é a obra de arte de Deus, para os homens encontrarem nele sua realização. Como já constatamos, a perfeita liberdade sem Cristo nada significa. O que esta seita japonesa afirma, apesar de oferecer oportunidades para a criatividade e o desenvolvimento pessoal, abre parênteses, o que é muito bom, fecha parênteses, desrespeita os princípios divinos na Bíblia Sagrada. Por exemplo, encontraremos a perfeita liberdade no momento da morte, se Cristo não estiver em nosso coração? A perfeita liberdade não prepara seus seguidores para o evento decisivo da morte e da eternidade. Portanto, sua tão propalada, entre aspas, liberdade, não pode ser completa e muito menos perfeita. Conforme você pode ver em Provérbios 16, de 1 a 3, Colossenses 2, de 8 a 10, 1 Pedro 5, 10. Que testemunho esta seita pode dar acerca da vida eterna, se não crê no Filho de Deus? Conforme está lá, 1 João
5, de 9 a 12. 1 João 5,11, eu vou estar lendo aqui para vocês, abre aspas. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida eterna está no seu Filho, fecha aspas. Está lá em 1 João 5,11. Vamos ver agora sobre outra seita, a Igreja Messiânica. A Igreja Messiânica Mundial foi fundada no Japão em 1935 por um homem profundamente religioso que procurava descobrir a razão do sofrimento humano. Hoje, ele é cultuado como Mestre Meishu Sama, entre parênteses, Mochiki Okada, cuja religião tem por objetivo a construção de um paraíso terrestre, através da evolução e dedicação espiritual dos seres humanos. Em 1926, conforme afirma esta seita, Meishu Sama começou a receber revelações, inclusive sobre a, entre aspas, transição da era da noite para a era do dia, fecha aspas. A partir de 1931, ele dedicou-se inteiramente à salvação da humanidade, pregando este paraíso terrestre. Para ele, isso significava um mundo isento de doenças, miséria e conflito, e repleto de saúde, riqueza e paz. Posteriormente, a Igreja Messiânica escolheu o Brasil para ser o centro da sua difusão mundial. Vamos ver aqui o subtítulo A Doutrina de Meishu Sama. Esta seita procura, através de orações especiais elaboradas pelo próprio fundador, eliminar as máculas espirituais, abre aspas, que são as causas de todos os nossos sofrimentos, fecha aspas. E assim o destino do indivíduo pode passar, pouco a pouco, para uma vida feliz. Para receber o, entre aspas, jorei, entre parênteses, a purificação do espírito, o ideal é manter-se em profundo silêncio, com o corpo e a mente relaxados. As principais doutrinas dessa seita são, um paraíso terrestre, a purificação do espírito, gratidão a Deus através de oferendas materializadas, colocadas no altar, abre parênteses, designada, entre aspas, sambo, e constituída de peixe, ovos, frutas, verduras, legumes, etc., sem faltar água, sal e arroz, fecha parênteses. 3 tipos de oração, abre parênteses, Jorei, Amatsu no Rito e Zengen Sanji, e fecha parênteses, e culto ao solo sagrado, com significado na obra divina. Os líderes espirituais da messiânica são Nidai Sama, entre parênteses, Yoshiko Okada, esposa de Meishu Sama, fecha parênteses. O outro é Kyoshu Sama, abre parênteses, Ichisuki Okada, filha do Meishu Sama, fecha parênteses, e o próprio Meishu Sama, abre parênteses, para você, papai, publicado de agosto de 1982, da Igreja Messiânica Mundial, fecha parênteses, de onde eles tiraram essa referência. O outro subtítulo, Grupo Milenarista. Por falta de espaço, não trataremos muito da doutrina da Igreja Messiânica Mundial, apesar de termos em mãos diversas publicações desta seita. A sua luta para aperfeiçoar esse mundo é vã, porquanto a palavra de Deus afirma que ele está condenado à destruição, conforme está escrito lá, que vai ser destruído, em 2 Pedro 3, de 7 a 12. A ideia de realizar um paraíso terrestre mostra perfeitamente que este grupo é milenarista. Além disso, ele gira em torno de um fundador místico.
O outro subtítulo, Apostasia e Revelações. A Igreja Messiânica Mundial não tem fundamentado na doutrina de Cristo, a respeito de louvor, adoração e organização. Basta informar aos estudantes que a doutrina do Espírito Santo, por exemplo, não é nem mencionada pelos membros. Para ser membro dessa seita, a pessoa precisa matricular-se no curso de iniciação e, ao fim deste, receberá o Okikari, entre parênteses, a canalização da luz divina, fecha parênteses. Como já notamos várias vezes em nosso estudo, um grande número de movimentos religiosos e filosóficos tem sua origem em visões ou revelações não contidas na Bíblia, mas no próprio homem. Isso não pode ser aceito pelo genuíno cristão e discípulo de Cristo, pois há fortes admoestações na palavra de Deus contra a tendência dessa natureza. Basta você ir lá e ler Gálatas 1, versículo de 6 a 9, que fala, né, se até mesmo um anjo, né, de Deus descer aqui e falar alguma coisa que é outro evangelho, né, não esteja na Bíblia, que seja amaldiçoado. Ou até mesmo, né, Paulo falando, né, que se ele ou um outro apóstolo falar alguma coisa que não está no evangelho, que seja amaldiçoado. Também Colossenses 2:8 e Tito 1:14. Conclusão geral desse capítulo 16, que falamos sobre seitas e filosofias orientais 2. Poderíamos continuar esse estudo até o infinito, incluindo muitas outras seitas, tais como Fé Bahá'í, Igreja da Unificação, do Reverendo Mon, a filosofia teosófica, a Rosa Cruz, o movimento do místico Hasnesh e etc. Muitas outras, né, seitas. Mas o que consideramos nessa lição é suficiente para ver que todas essas religiões, seitas e filosofias orientais, com seus gurus, profetas, deuses e mestres, não têm absolutamente nada a ver com Cristo, sua doutrina e sua salvação eterna. Nada mais, nada menos promovem e enfatizam um sistema de autoperfeição e um misticismo panteísta. Outro subtítulo da conclusão, a salvação em Cristo. Caro estudante, acabamos de apresentá-lo a várias seitas e filosofias orientais. Você precisa saber que Deus quer que seus filhos andem na verdade, obedeçam apenas a Jesus Cristo e tenham a vida eterna. Mortal algum tem o direito de inventar doutrinas, intitular-se, entre aspas, guru, profeta ou espírito, com o propósito de usurpar a primazia de Cristo. Aqueles, entre aspas, profetas, mestres ou espíritos, que assim o fazem, receberão de Deus o castigo devido, conforme está lá em Apocalipse 22, 18. Não há nada sobre a face da terra que nos possa levar à presença de Deus e à salvação eterna, senão pela nossa obediência a Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, conforme está lá em João 14, 6 e Atos 4, 12. Permaneça em posição sábia. Decida abandonar a qualquer espírito, conforme está lá em 1 João 4, 1, 1 Coríntios 2, 12. Qualquer doutrina, está lá em Colossenses 2, 8. Colossenses 2, 8. Ou qualquer ensino de homens, conforme está lá em 1 Coríntios 2, 11 e 1 Timóteo 6, 3 a 5. Siga apenas o Senhor Jesus, porque só nele há salvação e esperança para a sua vida. Outro subtítulo, para finalizar, uma nova direção de vida.
Tais crenças humanas, ensinos místicos e filosofias orientais em nada mudarão a sua situação espiritual diante de Deus, se você não aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, seja você ateu, filósofo, católico, protestante ou denominacional. Entregue-se a Jesus por fé, arrependimento, confissão e batismo para a remissão de seus pecados, e Deus o salvará e viverá contigo. Estes passos são compreensíveis porque Jesus ordenou que você os cumpra. Hoje mesmo, com visitas, hoje mesmo com vistas à vida eterna. Jesus morreu e ressuscitou com o poder de Deus para lhe dar uma nova direção de vida. Você crê nisso? Entregue-se então ao Senhor Jesus pelo primeiro passo. Fé, ore a Deus por esta decisão. Obrigado para você que acompanhou. Se você decidir entregar a Jesus Cristo, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de tirar suas dúvidas, ver o que você precisa fazer para fazer parte dos discípulos de Jesus Cristo, tá? Da Igreja de Cristo, tá bom? Peço, se você está gostando, deixa aí o like, compartilha esse vídeo, convida aí os seus familiares também, conhecidos, para se inscrever no canal aí, para não ser enganado, né, por essas seitas, tá bem? E depois a gente vai ver no capítulo, na lição 17 aqui, a igreja estabelecida por Cristo, né? Você fala, Ronaldo, até agora você falou aí, viu nesse livro, né, Análise de Doutrina do Glovership, tudo que as religiões, as seitas aí fazem de errado, né? E agora, o que eu tenho que fazer para seguir a Jesus Cristo de maneira correta? A gente vai ver agora na próxima lição aqui, ó, a igreja estabelecida por Cristo, tá bom? Espero você aí no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?